Estamos de volta com o último bloco do Metrópole Debate. Uma sucessão de perguntas chega à produção do Metrópole Debate. Dona Maria das Dores de Andrade Silva, Planalto Ayrton Senna. A Dona Maria das Dores, professor Paulo Bacelar, tem um processo desde 2012 de um registro de nascimento de uma criança. Ela quer saber por que demora tanto essa decisão sair, esse registro ser publicado. Olha, demora porque não é no INSS, porque se fosse no INSS iria rapidinho, né? Aí depende da justiça, né? A morosidade da justiça, porque aí passa aí um atestado de uma criança, né? Um certidão de nascimento, é necessário entrar na justiça, então por isso que não deve estar saindo. Ela faz referência aqui ao exame de DNA? Eu entendo que sim. Pela demora talvez se justifique, né? Pela demora a gente já acha que é, né? Francisco Irã de Souza Rodrigues, Jardim Guanabara. Está faltando 2 anos, ou estão faltando 2 anos para o Francisco comprovar que pode se aposentar. Ele trabalhou durante 10 anos em um posto de combustíveis, mas agora o posto faliu e não tem como comprovar que trabalhou esse período. Como o Francisco pode comprovar esse tempo de serviço, professor Paulo Bacelar? Ele não tinha carteira assinada então, né, Zenô? Então, deu a entender isso. Então ele não pode aí... É o seguinte, ele pode entrar com uma justificação administrativa, mas para isso, que é um processo administrativo, é que o INSS vai chamar testemunhas para saber se ele realmente trabalhou. Mas para isso ele precisaria ter pelo menos uma prova material de que ele trabalhou lá, ou um recibo de pagamento, ou um cheque que a empresa deu a ele para ele receber um pagamento, ou qualquer outra coisa que ele tenha para poder fazer o pedido de JA, que é a justificação administrativa. O INSS chama as testemunhas, com aquela prova ele poderá comprovar essa atividade. Dona Aurilene Santos, do Conjunto Ceará, é viúva há 26 anos, recebe pensão por morte do marido, que era trabalhador rural, e pergunta se casar outra vez, perde a pensão. Não perde. Pode casar tranquilamente. Antônio Carlos de Fortaleza, minha mãe tem 60 anos, é viúva e nunca contribuiu com o INSS. Meu pai em vida tinha trabalhado com carteira assinada, mas antes de falecer, estava há muito tempo sem contribuir. Ela dependia totalmente dos trabalhos que ele fazia. Será que minha mãe, professor Paulo Bacelar, não tem direito a algum benefício? Pergunta o Antônio Carlos. Olha, nesse caso, ela deverá comprovar que tinha a união estável, né, com ele, porque ela dependia totalmente dele. Se dependia, ela deverá comprovar essa dependência econômica. Se provar, ela tem direito a alguma pensão. Antônio Nunes, ele diz que a mãe tem 61 anos de idade e nunca contribuiu, sempre foi dependente do falecido marido. Ela pode se aposentar? Pergunta semelhante à do Antônio Carlos. Olha, se ela tem 61 anos de idade e nunca contribuiu, ela poderá esperar aí um tempo para poder pedir um benefício assistencial. Ela teria que ter 15 anos de contribuição. Com 65 anos. Se ela tiver a importância, souber a importância da Previdência e ver que ela pode começar a contribuir agora, ela irá se aposentar daqui a 15 anos. Mas aí ela teria que esperar esse tempo aí de 15 anos para poder se aposentar. Dona Silvia Maria, do Planalto PC, pergunta para o professor Paulo Bacelar, primeiro diz que está saindo mais cedo para amamentar e quer saber se pode a empresa descontar a saída da produção. No salário não mexeram, mas reduziram no valor da produção. Olha, interessante, porque é um direito da empresa, ela tem uma gratificação, né, pela produção. Pela produtividade. Pela produtividade, se ela não está produzindo naquele período, infelizmente é um direito trabalhista que a CLT garante a ela sair duas horas antes. Ou então amamentar de 6 em 6 horas, né? E aí ela poderia perder aquele tempo que ela poderia estar contribuindo, poderia estar produzindo para a empresa. E como a empresa não descontou nada no valor do salário, está tendo uma relação legal com o funcionário ou com a funcionária nesse caso, não é isso? Exatamente. Uma pergunta que vem de um funcionário público do estado que se aposentou por invalidez, mas agora está trabalhando na prefeitura de um município em cargo comissionado. Isso pode? Pergunta de um telespectador que não quis se identificar. Não pode, de jeito nenhum. Um aposentado por invalidez, ele não pode trabalhar em forma nenhuma, em lugar nenhum. Se a Previdência descobre isso, se a própria Estado ou Prefeitura descobre isso, irá com certeza cessar o benefício dele. Outra pergunta também sem autoria identificada. Minha mãe nunca trabalhou de carteira assinada, ela vai fazer 60 anos de idade este ano. Ela pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Também não. A aposentadoria, ela precisa ter contribuição. Com 15 anos de contribuição, ela teria direito à aposentadoria agora com 60 anos de idade. Se ela nunca contribuiu, ela não terá direito à aposentadoria agora. Mais uma pergunta também sem autoria identificada. Estou aposentado há 6 anos e continuo trabalhando com a carteira assinada. Quando sair da empresa, vou receber todos os direitos? Com certeza. A pessoa ela tem só
Não muda em nada o fato dela se aposentar, não muda em nada o contrato de trabalho dela. Ela terá todos os seus direitos garantidos. Pergunta do Clésio Sampaio de Maracanaú. Após estar há quase 3 anos recebendo auxílio-doença, é possível pedir a aposentadoria? Pedir pode. Na próxima perícia, a pessoa pode requerer a aposentadoria, mas aí é o médico perito do INSS que, mesmo no auxílio-doença, poderá decidir se aquela doença, se aquela incapacidade que ele tem é permanente, tendo direito à aposentadoria por invalidez. Professor Paulo Bacelar, nossa telespectadora Cleidiane Oliveira diz que o pai tem 20 anos de contribuição para o INSS e descobriu recentemente problema do coração crescido, mas o pedido de aposentadoria foi negado pela Previdência Social. Atualmente ele vem trabalhando, mas com dificuldade, a função dele é pedreiro. Nessa situação, é possível a aposentadoria por invalidez? É possível. Agora, como eu disse, sempre você vai pedir primeiro o auxílio-doença. É no auxílio-doença que se faz a aposentadoria por invalidez com a decisão do médico perito do INSS. Pergunta da Sara Gomes. Estava recebendo auxílio maternidade e assinou a carteira por um dia, mas ainda ficaram faltando receber 2 parcelas. Pode voltar a receber esse benefício? Interessante, né? Ela estava recebendo o salário maternidade, né? E o salário maternidade é dado para desempregada. E ela foi admitida antes de ter terminado aquele salário maternidade, né? É interessante, eu nunca vi um caso parecido, Luciano. Então eu teria que ver aí se ele poderá acumular o emprego com salário maternidade. Eu entendo aqui já de antemão que como é o INSS que está pagando esse salário maternidade a ela, se ela for admitida em outro emprego, isso não terá nenhuma interferência, ela poderá ter direito aí ao salário maternidade junto com a empresa, porque se trata de outro vínculo. Professor Paulo Bacelar, nesse caso aqui, a Sara não está recebendo o auxílio maternidade pelo tempo de contribuinte passado? Exato, só que é um tempo de outra empresa, de outro vínculo. Por exemplo, Zeno, se ela não tivesse sido demitida, se tivesse 2 empregos, ela teria salários maternidade das 2 empresas. Então, uma empresa ia pagar o salário maternidade dela e outra empresa ia pagar o salário maternidade dela. Então, ela teria 2 salários maternidade. Como esse aqui ela está recebendo pelo INSS, que ela deve estar desempregada, né, para receber pelo INSS. Então, o INSS vai pagar o benefício dela pelo vínculo anterior e a empresa agora continuará tendo que pagar o salário maternidade, porque ela não poderia trabalhar juntamente. Então, a empresa, sabendo que ela está no período de licença maternidade, ela terá que pagar também. E com essa resposta do professor Paulo Bacelar, nós estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate, feito para você, trabalhador, trabalhadora, que tem dúvidas na área previdenciária. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez o nosso muito obrigado, uma boa semana de trabalho e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos, um abraço especial aí ao estudante de Direito, que fez o dia do estudante de Direito, que foi dia 19 de maio. Um abraço a todos os estudantes de Direito de Fortaleza. Um grande abraço a você que está lutando na área jurídica deste país.